Se você for como eu, provavelmente você sofre de um probleminha que se chama ansiedade. Por quê? Porque muitos adultos sofrem de ansiedade. A ansiedade é um sentimento bem desagradável, mas vocês sabiam que a criança também pode sofrer de ansiedade e que pode trazer muitos prejuízos para ela. Então eu vou explicar um pouquinho, sobre isso no vídeo de hoje. Você vai entender e vai me agradecer por esse conteúdo. Então vamos lá, gente, direto ao ponto, porque o canal Macetes de Manhã é assim, a gente não tem tempo a perder, a gente não enrola e sai falando aí o conteúdo que é realmente interessante e útil para vocês. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é caracterizada, por um sentimento desagradável e que envolve uma combinação de medo, apreensão, preocupação e geralmente seguida, por sintomas físicos, que podem ser falta de ar, dor no peito e palpitações e reações exageradas a determinadas situações. Isso pode virar um problema? A ansiedade pode virar um problema? Com toda certeza, sim. Quando? Quando prejudica o dia a dia da criança, não permitindo que ela desfrute da sua vida habitual, Então, que ela viva como uma criança normal, que faça as atividades cotidianas com tranquilidade, com felicidade, com bem-estar. E as consequências, elas também se refletem, e muito, gente, na aprendizagem e no estabelecimento das relações sociais. Então, o que acontece? Uma criança com ansiedade, ela é uma criança que vai ter prejuízos na escola, ela não vai aprender tão bem. Então, muitas vezes, ela vai ter aquela ansiedade de que ela vai estudar para a prova e ela vai mal na prova e vai dar errado e ela não vai bem. E chega o dia da prova, ela começa a ter palpitação, ela até sabe o conteúdo, mas ela se atrapalha, faz tudo errado na hora da prova, a avaliação dela é ruim, ela é prejudicada. E é uma criança que a ansiedade, o medo, essa sensação de será que eu sou querido, será que eu vou me dar bem, será que eu vou ser aceito? E aí essa criança que começa a sofrer de antemão, ela acaba evitando contato com outras crianças, porque a ansiedade evita com que ela vá buscar conhecer um novo amigo, brincar ou se expor a alguns riscos. Ela fica tão ansiosa que ela se fecha e ela acaba perdendo o contato com outras crianças, o que é extremamente triste e extremamente danoso para as crianças. As crianças, elas têm que ter um contato, elas têm que ter interação, elas têm que se socializar com outras crianças e com os seus iguais. Quais são as causas, afinal, da ansiedade infantil? Ela costuma acontecer principalmente em mudanças muito abruptas no cotidiano da criança, como, por exemplo, uma separação dos pais, a morte de um ente querido, alguma situação forte de estresse ou trauma, a perda de contato com alguém importante e significativo. E aqui eu vou abrir um parênteses para contar para vocês uma situação de ansiedade infantil que eu vivi aqui na minha casa com um dos meus filhos. Então, primeiro, o meu pai faleceu, o avô dos meninos faleceu e eles tiveram aí o primeiro contato com a morte. Logo depois disso, meu filho mais velho passou a questionar muito sobre a morte, passou a ter mais medos do que ele costumava ter. A gente observou isso, percebeu e ele começou a fazer terapia, não só em função disso, mas passou a fazer terapia porque eu acho que terapia é uma coisa incrível, útil para todo mundo. Quem faz terapia, na minha opinião, não é uma pessoa que tem um problema, é uma pessoa que simplesmente pode se desenvolver além do seu potencial, se conhecer melhor, e ele passou a fazer terapia. Entretanto, ele passou por um episódio traumático, muito simples, mas muito traumático para ele. Ele teve que tirar sangue para fazer uns exames de rotina, e nesses exames de rotina, por conta de idade, de hormônios, etc., ele foi tirar sangue, e no momento em que ele estava tirando sangue, ele desmaiou. E quando ele desmaiou, ele não via mais nada, ele não ouvia mais nada, ele teve a sensação de morte. Então esse sentimento dele, essa sensação de morte, disparou nele uma crise de ansiedade, que nós acabamos, claro, também tratando com a psicóloga e hoje está resolvido. Então ele é uma criança que já superou, mas durante uns bons meses ele passou por vários episódios de ansiedade. Querem alguns exemplos desses episódios? Por exemplo, então se ele sabia que ele começou a ficar com uma dor de barriga, um mal-estar, um enjoo, já dava medo. Porque ele ficava com medo que ele fosse desmaiar de novo e o desmaiar para ele era a sensação de morte. Viajar, ele teve um episódio onde ele passou mal na praia, ele ficou muito enjoado na praia, o enjoo, aquela sensação de baixar a pressão trazia a sensação de morte para ele, então ele começou a ficar com medo de viajar para a praia. Tudo isso foi identificado, tudo isso foi tratado com a psicóloga dele, está muito bem resolvido, mas é só para vocês entenderem que às vezes é uma coisa boba,
tipo um tirar sangue que fez a criança desmaiar, que pode, né, desencadear episódios de ansiedade, mas que bem tratados e bem conduzidos, eles são resolvidos, né, e a criança volta para o seu normal, volta a ficar saudável, equilibrada e bem. Quais seriam alguns sinais para vocês poderem identificar que o seu filho está passando por uma crise, um episódio, um momento de ansiedade infantil? Então, é um choro sem explicação, é acordar no meio da noite muito assustado, são as reações inesperadas frente a situações simples do cotidiano. Por exemplo, vamos para a praia, né? Vamos viajar hoje, arrumar as coisas, colocar no carro e ir para a praia. Eu não vou, choro, eu não vou. E a gente sem entender por quê, até conseguir entender que tinha a ver com o fato dele ter passado mal um dia na praia, que ele quase desmaiou de novo, se sentiu mal e não queria passar por aquilo. Outra coisa, mudanças dos hábitos alimentares. Então, se o seu filho tem um hábito alimentar e muda, passa a comer muito, ou passa a comer muito menos, pode ser também um sintoma. Um apego exagerado com um dos pais, então aquela criança que não quer ficar sozinha, que não quer que a mãe saia, que tem que ficar grudado na mãe. Medo sem sentido aparente, explosões com acessos de raiva e até violência. E crianças maiores também podem manifestar sintomas cardiovasculares, como palpitações, tontura e sensação de desmaio. Acho importante também falar aqui com vocês, para vocês assistirem um vídeo que eu tenho aqui no canal, onde eu falo sobre a fase da angústia, né, ou ansiedade da separação, que acontecem ali com os bebês de 7 meses, e explica um pouquinho também sobre essa questão da ansiedade infantil, especificamente nessa fase do bebê, que é 7, 8, 9 meses de idade, tá? E o que a gente faz, né, quando nota que uma criança está ansiosa, que foi o que aconteceu na minha casa. Eu notei uma ansiedade forte do meu filho. Se perceber, né, e se questionar se não é algum comportamento do pai ou da mãe que está causando essa ansiedade. Então, às vezes, os pais cobram muito, né? São aqueles famosos pais helicóptero, que vivem em cima da criança, que tudo cobram, que tudo criticam, que tudo exigem. Este pode ser um dos motivos da ansiedade da criança. Observar que fator externo, né, está causando ou desencadeou a ansiedade na criança. No nosso caso, foi esse episódio de desmaio após, né, a situação dele tirar sangue. Ele era uma criança que já tinha medo de agulha por conta da vacina, e aí junto com a agulha veio o episódio do desmaio, que ele linkou com morte, né, estou morrendo, e desencadeou a ansiedade. Ajudar a criança a nomear os sentimentos, isso também ajuda muito. Então, quando você vê que a criança está diferente, conversar com ela e ajudar ela a nomear, dizer o que você está sentindo. É medo? É frustração? É raiva? É dor? É abandono? Ajudar a criança, tá? Fazer a criança se sentir segura e amparada. Então, no nosso caso, nesse momento em que meu filho teve, né, esse episódio de estresse, né, exacerbado, disse não vou pra praia, e chorava muito, dizia não vou pra praia. Eu conversei muito com ele, abracei ele, disse que se ele não quisesse nós não iríamos, que eu queria entender o que estava acontecendo. Perguntei se ele queria conversar com a psicóloga naquele momento, ele falou que sim. A psicóloga conversou com ele e nós acabamos conseguindo ir para a praia e tal. Mas o importante não é que nós conseguimos fazer a nossa viagem. O importante é que a gente conseguiu, né, naquele momento, ajudá-lo a superar aquele medo, aquela crise de ansiedade e fazer com que ele viajasse e curtisse um final de semana legal. Então ele mesmo sentiu, né, a superação. Ajudar o seu filho a enfrentar situações que desencadeiam a ansiedade, expondo de forma gradual as situações e lugares que gerem a ansiedade nele, né? Para que ele possa superar as dificuldades. Também posso dar um exemplo disso para vocês. Meu filho tinha esse episódio desencadeado pelo tirar sangue e ele precisou refazer os exames. Eu conversei com ele, expliquei, filho, teremos que refazer o exame de sangue. Ai, mãe, mas eu não quero, eu tenho medo de morrer, né? Ele não dizia eu tenho medo de desmaiar, ele dizia eu tenho medo de morrer. Eu expliquei, nós vamos fazer em casa, a equipe virá até aqui, você fará deitado, quando a gente tira sangue deitado, a gente não tem essa queda de pressão, eu vou estar do seu lado, eu vou te abraçar. E foi exatamente o que a gente fez e ele não passou pelo episódio de ansiedade, porque eu estava do lado dele, eu expliquei por que a pressão dele não ia baixar, porque ele estava deitado, foi na cama dele, foi no ambiente que ele está acostumado. Então tudo isso ajudou ele a encarar de novo esse episódio, do qual ele tinha muito medo, que gerava muita ansiedade, e como ele encarou e passou muito bem por isso, ele hoje superou esse trauma
né, que gerava ansiedade nele. E a outra dica, claro, imprescindível é buscar a ajuda de um especialista, tá? Isso realmente é necessário, tá? Para evitar que a criança desenvolva patologias mais graves no futuro. E como é que funcionam os tratamentos, né, de uma criança que tem ansiedade? De maneira geral, os tratamentos psicológicos, eles visam a orientação aos pais, à criança também, e intervenções familiares com o intuito de conscientizar a família toda em relação a esse transtorno, né? E também existe todo um trabalho, né, do psicólogo ou da psicóloga no sentido de auxiliar no aumento da autonomia e da competência da criança, né, para que ela reforce as suas conquistas. Então foi o que a gente fez aqui, né? A gente expôs novamente o meu filho ao episódio de tirar sangue. Eu apoiei, estive junto, o pai também, fizemos todo, né, aquele contexto de estamos aqui, vai correr tudo bem. Ele sentiu que correu tudo bem e ele superou e ele se sentiu forte para quando passasse de novo por isso, não ter um episódio de ansiedade novamente. No caso de dúvida, sempre fica o meu conselho, que é um conselho eterno. Converse com o seu pediatra. Ele vai te dar a melhor orientação se você sentir que tem algo errado com o seu filho. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!